A Michelle está ali em destaque, várias pessoas já citaram ela como futura presidente, inclusive. Essa é uma ideia do partido? Não é do partido, quem decide sou eu e ela. Sim. A intenção nossa é que ela não disputa nenhum cargo executivo nos próximos anos. O senhor pode dar um direcionamento para a gente de como é que vai ser feita a aliança aqui no Pará com políticos locais? Não, aqui eu sou ligado ao Éder Mauro e eu converso com ele sobre política local aqui. Pelo que tudo indica, ele pretende, né, disputar a prefeitura no ano que vem. Tá. Em relação a essa virada que a gente teve da direita para a esquerda nessa última eleição, como é que o senhor avalia agora a pauta conservadora no Brasil de hoje? O senhor acha que ainda tem muita força? Como é que o senhor avalia para as próximas eleições, inclusive para a eleição do municipal do ano que vem? Olha, eu já vi time ser campeão sem torcida. Agora, chegar à presença sem povo é a primeira vez. Então, acho que já te respondi essa pergunta aí. Perfeito. O governo Lula está completando aí quase um ano. Como é que o senhor avalia esses primeiros meses? Aqui eu avalio o povo. Tenho acompanhado a economia. Tinha um vento de cauda, né, do meu governo ainda, que até meados do ano teve esse efeito na economia local do Brasil. E atualmente eu tenho visto empresas fecharem, a quantidade de empregados pelo CAGED, depois de 50, o mesmo mês do ano anterior, tem caído a metade. Tá? Os investimentos estão deixando de acontecer no Brasil. Ele está com uma dívida cada vez maior. Há uma certa desconfiança por parte do mercado. Então os números não são algo subjetivo, algo concreto. A gente está vendo que os números têm mostrado que o que ele fez de errado lá atrás continua fazendo nesse atual governo. A gente tem uma série de investigações acontecendo, inclusive teve o resultado da CPMI no 8 de janeiro, teve ontem uma operação da PF. O senhor acha que existe alguma perseguição contra o senhor e a pauta Existe, mas tem fatos acontecendo, não tem nada a ver com perseguição. O que eu estou acompanhando esse caso aí da ABIN, né? Na casa de um dos diretores foi encontrado $170 mil. Esse diretor, em 2008, foi demitido no governo Lula, porque foi pego numa operação de investigar pessoas, né? Como, por exemplo, gente do próprio Supremo Tribunal Federal, Operação Satyagraha. Voltou agora esse mesmo diretor para lá. Esse equipamento comprado em 2018, no final do governo Temer, ele permite você localizar onde a pessoa está com o seu celular. Não permite você saber o que eles estão conversando. Então, estou acompanhando o que está acontecendo. O que houve em 2020, não sei qual equipamento foi usado no Brasil, mas num grande estado da região do Sudeste, usou-se esse equipamento para se localizar aí concentração de pessoas no tocante à Covid. Isso teve prosseguimento com a polícia, os policiais indo atrás desse aglomeramento de pessoas. Talvez seja por aí, mas esperemos um pouco mais. Agora, o que falta é mostrar quais são os políticos, quem de outros poderes foi monitorado. E tem que botar isso para fora dessa investigação, para não ficar nessa suposição que eu perseguia quem quer que seja. Você não me viu perseguindo ninguém no meu governo, né? Até as próprias prefeituras, você pode ver. Não interessa o partido político do prefeito. Todos receberam recurso. Diferentemente do que acontece agora. Estamos vendo muitos prefeitos com a corda no pescoço, não tem um viés político, um viés econômico, mas o que interessa, da minha parte, não é perseguição em cima de ninguém. Então, não pode me culpar de usar uma agência para fazer operações ilegais. O que pode ter acontecido? Alguns servidores resolveram aí, por conta própria, investigar ou saber o paradeiro de algumas pessoas. Isso pode ter certeza que no meu governo, na minha pessoa, não vai chegar nada nesse sentido, que nunca usei nada para perseguir quem quer que fosse. E quanto ao seu pedido de indiciamento na CPI do 8 de janeiro, sem o governo ter recebido nenhum tipo de pedido desse tipo? Olha, por que me convocaram? Não tem maioria na comissão. É simples. Tá? 8 de janeiro, não era mais eu no governo? Ele pensou em dar um golpe. Desde o primeiro dia do meu governo, 2019, a imprensa vinha me acusando de querer tomar medidas autoritárias. Não, nada aconteceu. Me aponte uma ação minha à margem da lei. Nenhuma.
nenhuma. O governo quer, obviamente, botar uma cortina de fumaça entre o que aconteceu no meu governo lá atrás e com os desmandos que acontecem no momento. É só isso. A gente tem alguns temas muito polêmicos aí envolvidos no STF, como drogas, aborto, o marco temporal que foi vetado ontem. Como é que o senhor avalia essas questões hoje no Brasil? Tem mais, propriedade privada também. Foi só eu deixar o governo que as portas do inferno se abriram aqui. Tá? O que acontece? Quem decide aborto é o Congresso Nacional. Se eu fosse presidente, vamos supor que o Congresso aprovasse o aborto, eu vetaria. Derrubou-se o veto. Paciência, você não pode fazer mais nada. A questão de maconha. Quem decide a política é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Propriedade privada. No dia seguinte ao segundo turno, uma decisão monocrática de um ministro resolveu se relativizar a propriedade privada. Marco temporal, muito bonito, né, falar em indígena. Eu não demarquei nenhuma reserva indígena, não demarquei nenhum quilombola. Por quê? Porque o Brasil já tem 14% da sua demarcada como terra indígena. E isso aí traz insegurança, traz para o homem do campo, através dessas inconsistências, ele não investe mais, ele acaba não investindo mais, todo o Brasil perde. Quem decide essa questão é o Congresso Nacional. E o Supremo resolveu, mais do que legislar, interpretar um dispositivo constitucional, se não me engano, o artigo 231. Tá? E mesma coisa, quem poderia avançar nessa questão é o Congresso Nacional. Todo o poder emana do povo. O poder vai para onde? Para dentro do parlamento, através dos seus deputados e senadores. Quando um poder extrapola, né, o outro não é que se vê diminuído. A população perde com isso aí, cada um no seu lugar, cada um no seu galho. É isso que tem que acontecer. Você acha então que o STF está cruzando uma linha? Não, acho não. Quem está dizendo é o próprio parlamento. Vi há poucas semanas, 2, 3 semanas, uma nota de frentes parlamentares, quase 20, em 2 partidos, dizendo que tem que ser restabelecido o equilíbrio entre os poderes. Quem está dizendo sou eu, estou aqui fora. Eu nem direito político tenho, né? Tiraram meu direito político de uma forma arbitrária, por reunir-se com embaixadores, que é uma política privativa minha. Se houver algum nome que possa substituir o senhor nessa agenda conservadora? Não, só discuto isso aí depois das eleições municipais do ano que vem. Eu espero que essa grande injustiça feita comigo, Milton Lane elegível, volte à normalidade. Você pode ver, volte isso é estabelecido para mim, você pode ver. Essa semana mesmo, o TSE, que me julgou, quase queria me tornar inelegível, né? Por fazer live da presidência, onde nós chegamos, porque eu gastava energia elétrica, da União, porque que disse que, por maioria, num processo e no outro por unanimidade, falou que eu não devo ser punido por causa disso. Porque o Lula está fazendo live na Alvorada. Se não estivesse falando, certamente, iam me tacar mais uma inelegibilidade em cima de mim. Que bacana, quando você discute a vida do ex-presidente, não por corrupção, mas por uma live, por se reunir com embaixadores. Quando o Lula se reúne com a culpa do tráfico, lá na Maré, no Rio de Janeiro, ano passado, não tem problema nenhum, porque ele entrou lá sem o aparato do Estado. Ninguém entra lá sem estar autorizado pelo tráfico, usando o boné do CPX, onde o TSE falou que não podia mostrar o Lula usando o boné do CPX por ocasião das eleições. Que diferença de outros governos, né, onde havia corrupção bilionária. E comigo é por reunir-se com embaixadores, por fazer uma live na minha residência oficial. Eu poderia morar no outro local, sem ser o Plano Alvorada? Poderia, mas nenhum condomínio me aceitar, que eu ter 50 segurando a minha porta diariamente, atrapalharia a vida normal de um condomínio lá em Brasília. Agora, fazer uma live, isso é crime fazer uma live? Estou gastando energia elétrica do Alvorada? Você pode até dizer que sim. Gastando seu do Wi-Fi? Pode até dizer que sim. Mas, por exemplo, quando eu assumi, eu desliguei o aquecedor que existia na piscina lá do Alvorada, na piscina olímpica. Quanto gasta por mês de energia um aquecedor elétrico? Eu vou chutar aqui, não sei, pode ser mais, pode ser menos. R$15 mil por mês.
Uma última pergunta, presidente. Em relação a esse conflito que a gente está vendo aí no Oriente Médio, como é que o senhor tem avaliado a questão... Não, isso não é conflito, é terrorismo. Conflito existe lá, por exemplo, Ucrânia e Rússia. Lá o conflito você pode até discutir. Lá é terrorismo. Os caras entraram, né, mataram centenas de pessoas, executavam famílias dentro de casa, estupravam mulheres, depois de estuprá-las, tocavam fogo nela, sequestravam crianças de 2, 3 anos de idade, 40 foram mortas cortando a cabeça, e você acha que isso aí é um conflito? Não, não é conflito. Isso é um ato de terrorismo por parte do pessoal da faixa de Gaza. Não são os palestinos como uns todos, né? Mas são ali um grupo terrorista que existe lá dentro, que você tem que tomar uma posição no Tocantins. Eu tomei, fiz uma minha nota, não sou nada, né? Nem cidadão comum sou, porque eu não tenho direitos políticos, mas eu posicionei, como já havia me posicionado no passado. Israel sempre quis resolver essa questão. Os palestinos, não os palestinos, quem representa os palestinos, no caso, de forma não legal, né, que parte aí do pessoal, que são representados pelo pessoal do Hamas, vem fazendo ao longo desse tempo todo, tá? Através do terrorismo. O Lula sempre esteve ao lado de terroristas. O Lula, quando criou o Foro de São Paulo em 1990, a questão do Lula da Farc, a Farc estuprou aquela senadora que foi sequestrada por eles, ficou anos sob cativeiro, depois ela foi posta em liberdade. Quando não tinha mais estabilidade emocional para mais nada, ela foi posta em liberdade. Temos vídeo, imagem dela sendo estuprada. E o Lula sempre apoiou as Farc. O Lula apoia, por exemplo, né, o Daniel Ortega, da Nicarágua, que prende padres, tem padre preso, tá, na Nicarágua. Tem freiras que são expulsas de lá. Eu abri as portas para quem quiser vir para cá da Nicarágua, quanto presentes, que venha para cá. Esse é o Lula da Silva, né, cuja parte da sua facção criminosa, 21 parlamentares, em 2021, assinaram um manifesto favorável ao Hamas, não enquadrando o Hamas como grupo terrorista. Quem é? O que precisa fazer depois de estuprar e matar mulheres? Né? Executar velhinhos, executar famílias, decapitar crianças. O que mais precisa fazer esse grupo Hamas para ser enquadrado como terrorista? Eu não sei o que fazer mais. E sendo muito bem tratado pela população. A população gosta de mim, em qualquer lugar que eu vá. Tá? Gosta de mim por quê? Porque eu deixei um legado no meu governo. Apesar de, durante os 4 anos, termos enfrentado uma pandemia, eu comprei 500 milhões de doses de vacina, tomou quem quis. Eu não tomei. Tá? Eu não tomei, porque eu li a bula da Pfizer. Não deixamos a economia morrer. Quando começaram a fechar o Brasil, a primeira providência que ia acontecer, né, ato que ia acontecer por parte de muitas pessoas, não são todas, mas não tem problema no Brasil. O pessoal com fome, sem dinheiro, criamos a auxílio emergencial. Quando logo na frente criamos o PIX, contraria interesse de banqueiros. Quantas dezenas de bilhões de reais os banqueiros perderam com o PIX? Comigo sem taxação nenhuma. Levamos água para o Nordeste. Botamos o Brasil como o segundo país mais digital do mundo. Nenhum prefeito reclamou de mim. Eu desconheço o prefeito que deixou de pagar o 13º por falta de recurso. Você está vendo agora como o FPM, né, tem diminuído, e diminui porque é um percentual em cima do imposto de renda, e em cima do IPI. A economia não anda, esse percentual continua o mesmo, mas arrecada menos porque a economia não anda. Para onde vamos parar? Então, uma diferença enorme entre eu, né, que tem o apoio popular do Brasil todo, e ele, que não consegue ir na esquina aí tomar uma cachaça, né, que é o que ele sempre pregou aqui no Brasil. Tanto é que tentou expulsar um jornalista que falou sobre isso no passado, sobre a vida particular dele, nessa questão. Então, para onde vai indo o Brasil? A liberdade, vai chegar a hora da imprensa tradicional perder sua liberdade. Hoje em dia, só quem é da direita, né, tem o seu perfil derrubado, tá, por decisões arbitrárias, também entender, de outro poder. Mas vai chegar na imprensa tradicional isso aí. A liberdade é uma coisa, não podemos abrir mão dela, e ela interessa a todo mundo.